Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje na nossa primeira videoconferência de tendências da ética e administração pública. Fico muito feliz não só de estar com vocês, mas também das perguntas que vocês me mandaram, né? Eu acho que a gente vai poder fazer uma discussão bem bacana a partir dessas perguntas. Então, eu montei uma apresentação breve, assim, na verdade, com coisas que vocês já viram no textos, né, nos textos, mas que são importantes a gente destacar para poder avançar na nossa conversa, tá? Bom, se vocês conseguem ver a minha tela, a gente vai começar fazendo uma diferenciação, então, entre ética e moral, né? A gente vai fazer isso desde da sua raiz, né? Da sua etimologia. Professor, desculpa, mas para mim ainda não está aparecendo o conteúdo. Está só escrito Guilherme está começando a compartilhar conteúdo. E pelo que o pessoal Então, está comentando aqui no bate-papo, mesma coisa para eles. a coisa tá lenta, então. Então, Marisa, quem sabe você compartilha da sua tela? Pode ser? Claro, pode sim. Então vou parar daqui e Você me manda não por sei, e-mail? eu posso tá no Moodle. Ah, sim, Se sim. você, se Eu você pego conseguir lá. baixar do Moodle, acho mais prático. Enquanto isso, eu vou dizer que já dei uma olhada lá no Fórum 1, né? As primeiras participações, eu vi que o pessoal está começando ainda a participar. Então, fiz alguns comentários lá no fórum e gostei bastante do que eu já vi de discussão lá. Eu acho que a gente vai avançar bastante numa reflexão conjunta, né, sobre o tema. Muito obrigado, Marisa. Então, quem ainda não participou do fórum, eu recomendo, peço que participe, tá? Não só porque ele é pontuado, mas também porque acho que ajuda bastante a pensar sobre o assunto. Bom, agora que todo mundo está enxergando a apresentação, Estão sim, professor, já. O pessoal está respondendo aqui no chat. por que eu não consigo ver o chat? Agora eu vi, tá bem. Bom, então a gente vai começar a falar sobre ética e moral desde a etimologia, né, do termo. E para isso a gente vai voltar lá para a Grécia Antiga, né? Marissa, pode passar aí para o slide seguinte, por favor. Lá para a etimologia do termo desde da sua origem. A ethos aliás, moral e ética tem a ver com duas palavras gregas que são ethos e ethos, né? Palavras muito próximas que têm uma mesma raiz, que é o grego arcaico sphet, né, que é a raiz que dá origem primeiro a eta, né, a ethos com eta, ou seja, ethos com e pequeno, né, posição mais fechado. E o ethos, então, ele vem lá do século 7 a.C., ele surge em Romero, né? E ele traz uma significação abstrata, né? Ele é uma palavra que indica uma abstração que se refere, então, aos usos, aos costumes
enquanto modo genérico de viver. Uma sabedoria no sentido genérico relativa aos modos de viver, ou seja, como as pessoas vivem genericamente, né, no sentido mais genérico. Então, essa sabedoria que decorre dos modos de vida coletivos, né, a gente vai chamar de ethos com eta, com o E minúsculo, né, e fechadinho. Lá nos anos 525, 456, a gente tem um grande escritor grego, que é o Ésquilo, né? Ésquilo escreveu várias tragédias gregas, é um autor muito conhecido. Eventualmente, vocês já leram textos de Ésquilo, né? Quando a gente fala em Édipo Rei, né? Quando fala em Antígona, a gente está falando em textos, né? A própria ideia de um complexo de Édipo, um complexo de Electra, a gente está falando de textos que têm sua origem, né? Numa mitologia não, mas em uma narrativa tratado em Ésquilo, né? Então, Ésquilo é um autor fundamental da Grécia Antiga e em Ésquilo a gente tem a apresentação de ethos com epsilon, né? Tá erradinho ali, é epsilon, né? Que é esse é comprido, esse é longo, né? E mais aberto. Então, ethos vai designar mais ou menos a mesma coisa que ethos, mas fundamentalmente a tradição, aquilo que é habitual, corriqueiro, usual e que se impõe como uma sabedoria. Então, quando a gente está falando de ethos e de ethos, a gente está falando de sabedoria. Mas são sabedorias que têm origens distintas. Em ethos, ou seja, com pequeno, a gente está falando de modos genéricos de viver, né? Uma sabedoria que decorre de modos genéricos de viver, uma abstração, enquanto que ethos com epsilon indica tradição, né? Uma sabedoria que vem de uma tradição, que vem do corriqueiro, do que é usual. Então, por decorrência, a gente tem duas palavras, né, que vão se manifestar de modos diferentes na língua. Enquanto o ethos vai dar origem à palavra ética, né, o ethos, quando os romanos invadem a Grécia, né, e se apropriam do conhecimento grego, eles vão usar ethos como uma tradução grega, né, do que eles conhecem como mors, né, com M-O-R-S, mors. Né? Mors, então, vai ser novamente refletido, pensado na cultura romana, né, a partir também da definição de ethos. Então, ethos e mors vão ser tratados como sinônimo, né, e ethos vai ser tratado como uma palavra diferente. Então, ethos e mors como sinônimo vão ser o que a gente hoje chamaria de moral, né? Ou seja, um conhecimento, uma sabedoria que decorre da tradição, do que é habitual, do que é corriqueiro. Enquanto ethos dá origem à palavra grega ética, né? E uma curiosidade, como a gente está falando de etiqueta, né? A gente está falando de uma ética pequena, de uma pequena ética, né? A origem etiqueta tem origem no francês etiquette, né? Etiquette, e esse etiquette, esse sufixo et indica algo pequeno. Então é uma éticazinha, né? Uma pequena ética. Então, mais do que ser digamos, uma perfumaria dos tratos interpessoais, a etiqueta ela visa constituir uma pequena ética, né, que vai então reger as relações sociais no que era a corte
grega, né, lá do Luís XIV, e depois se avança até os dias de hoje, né? Então, quando a gente fala de bons costumes, bons modos, a gente está falando de uma etiqueta, né, de uma pequena ética que vai reger as relações sociais. Isso é só uma anedota, né, só uma curiosidade a respeito do termo ética, que não tem um tratamento, digamos assim, exatamente teórico, né? Mas que ajuda a gente a entender um pouco a diferenciação entre ethos com um eta, com e pequeno, né? Que quer dizer uma sabedoria que vem de costumes, de modos de vida genérico, e ethos com epsilon, com e longo, que decorre, uma sabedoria que decorre do que é corriqueiro, usual. Tranquilo isso, pessoal. Não quero que vocês não precisam decorar isso, tá? Eu jamais vou perguntar para vocês a diferença entre ethos com eta e ethos com epsilon. É só para vocês saberem, né, que mesmo lá na Grécia Antiga, são palavras que queriam dizer coisas distintas, tá? Mas para pontuar essa diferenciação. Bom, quando a gente está falando de ética e de moral, a gente está falando de uma reflexão sobre problemas reais. Problemas reais que se dão num imbricamento entre o que é pessoal e o que é coletivo, né? Ou seja, problemas que envolvem tanto uma deliberação de um sujeito racional, individual ou coletivamente, e a repercussão individual e coletiva dessa reflexão. No texto, a gente tem algumas perguntas, né, que o autor faz sobre se devemos sempre falar a verdade, não importa o motivo, né, não importa a circunstância, se eu devo cumprir com a promessa que eu fiz a alguém, mesmo que os resultados de cumprir com essa promessa possam gerar dano a outra pessoa, né? Quando a gente está falando de problemas desse tipo, a gente está falando de problemas práticos que se colocam em relações efetivas, ou seja, entre sujeitos reais que julgam determinadas decisões e ações. Muitas vezes, esses problemas práticos são tratados como dilemas, né? Dilemas morais ou dilemas éticos, a depender da sua natureza. A terceira semana da disciplina ela está especialmente desenhada, né, para tratar de alguns dilemas. Eu acho que a gente vai ter uma discussão bem rica sobre isso lá na frente, tá? Então, não quero avançar muito nisso agora, mas eu quero simplesmente diferenciar, né, ética e moral, começando por alguns problemas que são morais ou que são éticos. Tanto problemas morais quanto problemas éticos afetam não apenas ao indivíduo, mas a outra ou outras pessoas que vão sofrer a consequência dessa decisão de alguém. Tá? Então, a primeira característica de algo ser moral ou ético é que não é uma questão pessoal, não é uma questão individual, é uma questão que é, ao mesmo tempo, individual e coletiva. Individual por quê? Porque envolve, né, a deliberação, a reflexão de alguém, e coletiva porque a repercussão dessa decisão, desse ato, dessa deliberação, vai ter implicações para outras pessoas. Além disso, essa decisão ela pode passar por uma avaliação que toma como critério alguns princípios que são definidos coletivamente. Então, quando a gente fala de normas morais, a gente está falando de normas, né, ou de juízos morais, a gente está falando de normas ou juízos que são feitos, que são deliberados, que são realizados a partir de uma decisão individual que toma como referência critérios que são estabelecidos coletivamente.
que são aceitos coletivamente. Então, quando alguém recorre a uma norma e formula um juízo ou argumenta, está fazendo isso com base não apenas nas suas crenças individuais, mas em crenças coletivas com as quais aquela pessoa que está deliberando concorda. Então, temos aí algumas coisas. A primeira coisa é que problemas morais ou éticos são deliberados, são refletidos, são pensados. Problemas morais ou éticos tomam como critério normas que são compartilhadas, ou seja, se só uma pessoa aceita ou se só uma pessoa acredita em determinada norma, aquela norma não é uma norma moral. Ela é apenas uma volição, ela é uma deliberação individual. Se eu, por exemplo, arrumo justificativa para um assassinato, essa justificativa ela é individual. Coletivamente, a sociedade coíbe, recrimina, julga negativamente, pune assassinatos. Aí você pode falar, mas Guilherme, se alguém age em legítima defesa e mata outra pessoa, essa pessoa que matou pode ser ah, inocentada por ter agido em legítima defesa. Sim, mas aí há um critério que é um critério estabelecido coletivamente e não é nem moral, é um critério jurídico, né? Então, é outra coisa. Mas o assassinato em si, como uma decisão, uma deliberação, né? Se alguém justifica aquilo, essa é uma justificativa pessoal, individual, e não é uma justificativa moral. Por quê? Não tem o elemento coletivo, né, que as decisões, os problemas morais exigem. Bom, esses problemas práticos, né, que se colocam em relações efetivas entre sujeitos reais, são problemas morais. Deles se diferenciam alguns problemas mais gerais, ou seja, problemas que não dizem respeito ao ato concreto, a um ato real concreto, mas a todos os atos ou ao juízo de valor que embasa os atos. Esses problemas morais mais gerais, que não dizem respeito a um ato concreto, mas à diversidade dos atos ou os valores que embasam esses atos, são problemas éticos. Os problemas éticos se diferenciam dos problemas morais justamente pela sua generalidade, eles são mais gerais. Então, um problema ético vai perguntar, por exemplo, o que é o bom em determinada sociedade? O que é o justo em determinada sociedade? E não julgar, né, um ato, deliberar um ato, mas sim deliberar sobre o que embasa, o que justifica esses atos. Pessoal, sobre problemas morais e problemas éticos, tá tranquilo? Vocês conseguem entender a diferenciação? Né? Ainda não falei o que é moral e o que é ética, estou só apontando ainda o que são problemas morais e o que são problemas éticos. A Rafaela disse que está ok. Tá, se vocês precisarem me parar por algum motivo, podem me parar, tá? Eu estou aqui para resolver essas dúvidas também. Bom,
Então, continuando. A gente pode passar para o próximo slide, por favor. Avançando, então, na nossa diferenciação entre ética... Pode voltar um, por favor, Marissa? Isso, obrigado. Entre ética e moral, é preciso estabelecer a ética, então, como um conhecimento. Se vocês concordam que a ética se dedica a problemas gerais, a gente pode, então, entender também que a ética ela revela a existência de uma relação entre o comportamento moral em determinada sociedade e as necessidades sociais daquela sociedade ou de um grupo dentro de uma sociedade e, claro, também os interesses sociais de distintos grupos em uma sociedade. Ou seja, a ética ela se debruça justamente sobre essa relação entre a conduta dos indivíduos em uma determinada sociedade em um determinado tempo e quais são as necessidades e os interesses sociais que se manifestam naquela sociedade, naquele tempo. A ética, então, ela é um conhecimento que tem como interesse essa conduta moral. O objeto da ética é a moral efetiva, real. A ética, então, não tem como objeto uma moral hipotética. A ética não parte tampouco de uma definição anterior, uma definição a priori, de quais são os valores desejáveis para a gente viver em sociedade, né? Ela parte justamente da investigação, da pesquisa sobre qual é a moral efetiva, real, de um grupo social determinado, que pretende que os princípios e normas que lhes interessam tenham validade universal. Então, a ética ela não vai estipular uma lista de valores ou uma lista de normas que devem ser seguidas, mas justamente vai avaliar que normas e valores determinada sociedade estipula a partir da necessidade social e dos interesses que predominam naquela sociedade. Por isso que a gente entende aqui, a partir de Sanches Vasques, a ética como um conhecimento, como uma teoria, como uma ciência, né? E essa ciência, essa teoria, vai se relacionar também com outras ciências, com outros saberes, com outras teorias. E a filosofia, né? A ética tem uma relação intrínseca com a filosofia. Alguns filósofos, inclusive, vão dizer que a ética é a filosofia primeira. A ética é a primeira filosofia. Então, antes da gente saber sobre o ser, sobre a vida, sobre o que é o amor, o que é a felicidade, o que é o bom, a gente precisa ter uma reflexão sobre o que é a ética, né? E como, então, a ética vai orientar a conduta humana. Dito isso, pergunto a vocês: vocês acham, então, que cabe à ética dizer o que as pessoas devem fazer? O que vocês acham? A Alejandra está dizendo que não. Exatamente, Alejandra. Nessa perspectiva de ética que a gente está estudando, né? A Juliana também disse que não. Ela estuda o que
fazem, né? Claro, essa é uma visão peculiar de ética, né? Justamente porque ela permite a gente um panorama mais amplo e ela nos permite julgar até mesmo outras éticas que oferecem uma justificativa ideológica de dada moral a partir de determinados interesses sociais. Então, não há ciência neutra. Não há a ética enquanto um conhecimento também não é neutra. Ela parte do reconhecimento de determinadas necessidades sociais de que e também de que os sujeitos sociais têm interesses e esses interesses sociais vão pautar, né, os princípios e as normas que aquele grupo social deseja que tenha validade universal. Se a gente pensa na ética na Europa medieval, por exemplo, né, aliás, na moral predominante na Europa medieval, a gente consegue reconhecer ali que ela tem um conjunto de valores que vão legitimar e garantir, né, a manutenção daquela estrutura social em que a aristocracia era absolutamente poderosa, em que a relação com o resto da população é uma relação de dominação econômica, a maior parte da população era serva, né, de senhores, ela devia uma obediência enorme, né, até mesmo a respeito de sua moradia, do que produzir, onde vender, onde não vender, ou quanto vender a esses senhores que ditavam até o comportamento dentro das casas, né? E aí você vai ter também a, a, a religião naquela época como um elemento também moralizante, né? Um elemento de garantidor de coesão social, né? Garantidor de uma coerência social, que produzia esses valores predominantes, né? E aí eu vou trazer uma pergunta muito boa que a Juliana fez para mim, que é, sendo a conduta ética de caráter pessoal, o agente público deve demonstrar respeito e cumprir com os princípios constitucionais da moralidade. Ética e moral da administração pública são regradas pelo Código de Conduta Ética do ente federativo. A questão é, como discutir ética na administração pública se o comportamento das autoridades públicas está longe de ser baseado em comportamentos éticos? Muito boa pergunta. O que vocês acham, pessoal? Como que a gente pode discutir ética na administração pública se as autoridades estão longe, né, de um comportamento ético? Alguém quer falar sobre isso? Bom, acho que vocês estão envergonhados já primeiro dia ainda da videoconferência, né? Então, talvez vocês estejam acanhados hoje. Partindo do reconhecimento, Juliana, de que em determinada sociedade os grupos sociais dominantes difundem valores que são coerentes com os seus interesses, é evidente que a moral predominante numa sociedade vai ser a moral que interessa a esse grupo dominante. Então, as autoridades públicas no nosso país, elas, se não fazem parte desse grupo dominante, elas estão absolutamente marcadas pela moral predominante nessa sociedade, né?
E aí eu não estou nem caracterizando aqui quais são os valores, né, dessa moral predominante, mas apenas diz que há uma moral predominante e que essa moral predominante ela é aceita também por esses agentes públicos, né? Então, a discussão ética que a gente pode fazer é justamente a de pensar nas necessidades sociais e como determinados interesses geram uma moral que é incoerente ou contraditória com essas necessidades sociais, né? Com essas necessidades sociais. Então, eu acho que uma boa reflexão pode começar por aí, né? Por essa cisão entre o que é moralmente predominante e uma reflexão ética sobre a relação entre os interesses que embasam essa moral e as necessidades sociais. Eu acho que o Santos Vasquez nos ajuda muito a fazer esse tipo de reflexão. Podemos seguir para o slide seguinte, então. Professor, a Alejandra está com a mão levantada. Pois não, Alejandra? Boa noite. Pois é, em relação um pouquinho a esse assunto, eu estava lendo aqui o Código de Ética Profissional e diz, no primeiro diz, consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. E depois diz que isso estaria meio sobre o que é legal e ilegal. No seguinte item diz, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo ou injusto, conveniente e inconveniente, etc. Então, nesse sentido, a moral estaria sobre a lei? Então, essa pergunta é excelente, Alejandra. Ela é maravilhosa. Porque era justamente o que eu queria trazer no próximo slide. Okay. Então, vamos partir para a definição de ética e eu vou, a partir da definição de ética, te responder essa pergunta. Vamos para o slide seguinte. A ética é a teoria ou ciência da conduta moral dos seres humanos em sociedade. É ciência de uma forma específica de conduta humana. Como ciência, como teoria, ela deve se relacionar com outras ciências, com outras teorias. Certamente a lei, o direito, é uma dessas teorias com a qual a ética deve se relacionar. Só que o direito é um código rígido, certo? Ele é um código fechado. A gente tem o direito administrativo, o direito do trabalho, o direito civil, o direito penal, a Constituição Federal, o Código de Direito Civil, né? A gente tem códigos normativos que regem o direito, que criam, estabelecem critérios a partir do qual o julgador julga e que criam obrigações e compromissos de quem age. O que é que você acha que muda, que é mais dinâmico, que muda mais rápido? Esse código, o direito como uma ciência que é pautada nesse código, ou a realidade social? Com certeza a realidade social, mas também conectando com a pergunta que a Juliana fez, as leis usualmente são feitas em base à moral dominante. Exatamente. Então, é como um círculo. Então, é esse o ponto que eu queria chegar. As leis são feitas com base em uma moral dominante. Só que uma moral dominante, ou uma moral predominante, ela não é a moral total da sociedade. Existem morais que entram em conflito, que entram em contradição com essa moral predominante. E que vão tensionar a moral predominante justamente para que ela atenda às necessidades sociais.
Então, se o servidor público deve observar o código de ética do serviço público, deve observar também todas as normativas, né, que regem a ação pública, a sua ação enquanto agente público, ele também tem como parte do seu constitutivo ético, como sujeito ético, a obrigação de atender às necessidades sociais. E isso, muitas vezes, vai exigir dele uma reflexão, vai exigir dele enfrentar dilemas que não são respondidos nem pelo Código de Ética, nem pela Constituição, nem pelo direito administrativo, etc. Por isso que é tão importante, eu acho, a gente ter uma disciplina que fale sobre ética na administração pública. Porque os códigos, as normas, sozinhas, não dão conta de toda a variedade da vida pública. Foi uma resposta meio comprida, não sei se você está satisfeita com ela. Sim. Que bom. Vamos seguir, então. E aí eu vou trazer a pergunta, eu não sei se eu estou lendo certo, de Gwendolyn. É isso mesmo? Gwendolyn. Gwendolyn, tá. Só porque eu fiquei na dúvida se eu estava lendo certo. Então, ele pergunta, com base no Código de Ética, né, no texto do Santos Vasques também, dado que a moral tem uma função social de regular as relações entre os indivíduos e entre esses e a comunidade, de que maneira a administração pública pode ir além da imposição jurídica e promover uma verdadeira integração ética e moral dos cidadãos, incentivando a aceitação consciente e voluntária dos princípios e valores que sustentam a ordem social estabelecida? Que pergunta difícil, hein? Como que vocês acham que os agentes públicos ou a administração pública pode superar a imposição das normas jurídicas e promover uma integração ética e moral dos cidadãos? O primeiro ponto, eu acho que a gente deve tratar aí, é que a ordem social estabelecida tem valores que são justamente criadores e mantenedores de problemas que essa ordem social tem. Então, eu acho que não se trata de aceitar ou defender os princípios e valores que sustentam a ordem social, mas talvez de descobrir quais são os princípios e valores necessários para que a gente altere a ordem social. E como que a gente pode fazer isso? Como que a administração pública pode alterar os princípios e valores que devem surgir para que a gente altere a ordem social? Essa é uma pergunta boa para o fórum também, né? Eu acho que uma coisa que é importante de ser feita é ampliar a participação social. Incorporar justamente aquelas pessoas que são prejudicadas na ordem social vigente na tomada de decisão
e na definição de uma agenda política. Para mim, esse é um passo necessário. Não é o único, mas acho que precisaria começar por aí. Vamos seguir adiante, então, pessoal. Bom, se a ética é o conhecimento, a ciência, e tem como objeto a conduta moral dos seres humanos, a gente agora pode tentar entender o que é a moral. A moral é uma forma de conduta humana que compreende tanto um aspecto normativo quanto um aspecto fático. Ou seja, a moral, ela nos dá um elemento do que deve ser e também do que é. Do que é necessário, do que acontece e do que deve ser. A moral é um fato social, só se dá em sociedade, respondendo às necessidades sociais e cumprindo uma função social. A função social elementar que a moral cumpre é a coesão social. É evitar a dissolução da sociedade. Então, há sempre, em cada sociedade, em cada tempo, uma série de princípios, de valores que vão garantir uma certa coesão social. Esses valores se alteram de tempos em tempos, variam de uma sociedade para outra, mas há esse conjunto de valores que garante, então, uma certa coesão social. Se algo não afeta a outra pessoa, só afeta a mim, não é moral, não é um fato moral, não é um fenômeno moral. Um fenômeno moral afeta a mim e a mais alguém. A moral exige a interiorização das normas e deveres em cada sujeito, sua adesão íntima às normas estabelecidas e sancionadas coletivamente. Ou seja, se eu faço algo obrigado, esse meu ato não é um ato moral. É muito diferente eu ser forçado a fazer algo e eu me sentir obrigado a fazer algo porque eu acredito piamente que aquilo que eu faço é necessário. Um exemplo que eu costumo trazer quando falo disso é de uma determinada situação que eu vivi uma vez. Eu estava saindo do meu prédio, eu estava atrasado e uma senhora vinha da feira carregando muitas sacolas e ela, não sei se ela se desequilibrou, se ela tropeçou, não tenho clareza, e ela se ela caiu no chão, né? Ela se espatifou no chão, literalmente. As compras saíram das sacolas e foi na minha frente. Naquele momento, mesmo estando atrasado, eu nem pestanejei. Eu fui lá e ajudei ela a se levantar, perguntei se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, se queria um copo d'água. Ajudei ela a recolher os legumes do chão. Passou um outro rapaz que também ajudou ali. Isso que eu fiz parece quase instintivo. Mas isso é instintivo? Vocês acham que eu agi por instinto? Aí talvez, desculpa que eu não levantei a mão, Não. o que é instinto? É o instinto da época que a gente morava, na época das cavernas, porque eu acho que o instinto também, o que a gente faz, que nós dizemos sem pensar, é diferente, foi mudando com o tempo. Então, como sem pensar, eu acho que o senhor falou isso, sem pensar que estava atrasado nada, eu ajudei. Então, isso seria por instinto. Mas, ao mesmo tempo,
é uma coisa que a gente diz, a gente tem que ajudar o próximo. Então, não, eu não Exato. sei. De fato, não foi por instinto. Eu agi de uma maneira que não foi ponderada, né? Eu fiquei, não avaliei. Eu ajudo, eu não ajudo, eu estou atrasado. Se eu for ajudar, eu vou me atrasar mais. Eu não fiz essa reflexão toda. Por quê? Ah, o valor moral de ajudar o próximo, e nesse caso, sendo uma mulher idosa, ele é reforçado, né? Esse valor moral, eu introjetei, eu aderi a esse valor moral, eu compartilho com ele. Então, isso é uma norma social com a qual eu concordo e eu ajo de maneira aparentemente irrefletida sobre ele. Mas isso é só uma aparência. Porque em milésimos de segundos eu tomei uma decisão. Porque eu me senti responsável por aquela pessoa, ainda que fosse desconhecida. Por quê? Porque eu agi coerente com um valor moral que é predominante nessa sociedade. Exato, Juliana. Ela tem essa base na convivência social e na empatia, né? Se, por exemplo, fosse um homem jovem ou da minha idade, talvez eu freasse um pouco mais minha ação, né? Porque a cultura, né, nos levou a essa... A cultura com C maiúsculo aqui, né, em que a gente vive, nos leva a essa consideração sobre pessoas idosas, deficientes, crianças e tal, né? Então, com esses elementos, eu entendo que a minha ação, ainda que não tenha sido exatamente ponderada, ela reflete valores sociais. Bom, seguindo adiante, que nosso tempo está acabando. O ato moral é a unidade indissociável entre motivo, intenção, decisão, meios e resultados. Toda vez que alguém realiza um ato moral, ou um ato imoral, né? A avaliação da moralidade ou da imoralidade desse ato, ela está baseada, então, na unidade entre um motivo, né? Por que que eu vou fazer isso? Né, com qual intenção, o que que eu desejo, o que que eu tô, qual é o meu objetivo quando eu faço isso. A decisão de fazer ou não a ação, quais os meios, quais os instrumentos que eu vou usar para fazer essa ação e os resultados esperados. Né? Então, se a intenção é boa, mas os resultados não são, esse ato também pode ser moralmente avaliado. Se a intenção e os resultados são bons, mas o meio pelo qual eu uso, o meio que eu uso para atingir isso não é bom, também posso ter problemas, né? Então fica interessante a gente entender que é uma unidade que tem que ter motivo, intenção, decisão, meio e resultado. Pode seguir adiante, por favor, Marissa. A moral é uma forma de conduta humana que compreende tanto um aspecto normativo quanto... Ah, não, isso já foi... tá certo, tá. O ato moral concreto forma parte de um contexto normativo que rege em dada comunidade e a partir do qual possui sentido, né? Então, o ato moral concreto, ele faz parte de um contexto. Esse contexto é normativo, né? Ele diz o que deve acontecer, o que deve ser feito. E esse contexto normativo, ele rege, né, todos os atos morais, e um ato moral só ganha sentido por ser coerente com esse contexto normativo. Tá? Além disso, o ato moral é consciente e voluntário. Ele supõe uma participação livre do sujeito em sua realização. Um ato moral, ele nunca pode ser inconsciente e nunca pode ser forçado. Então, uma pessoa que não tem
a sua capacidade cognitiva plena, né? Uma pessoa que não responde por si, né? Ela não realiza atos morais, porque ela não tem a consciência do ato, né? Então, uma criança, até lá, seus 7, 8 anos de idade, ela não consegue ponderar, né, sobre o motivo, os meios e os resultados do seu ato. Só com um amadurecimento moral, né, um amadurecimento intelectual, essa noção de sociedade, de coletividade, né, vai gerar um amadurecimento moral que vai permitir que uma criança, então, passe a refletir conscientemente sobre seus atos, né? Assim como alguém que se vê forçado a algo, né? Alguém que é obrigado a algo, também não age moralmente. O próximo slide, por favor. Antes de ler o que está no próximo slide, eu vou trazer a pergunta da Marina. Tá? A Marina faz um arrazoado ali grande. Ela fala que a moral está ligada à luta pela justiça, liberdade e igualdade. Entendo que a abordagem de Santos Vasco sobre a ética e a essência da moral está fortemente enraizada na perspectiva marxista-humanista. Então ela pergunta, podemos afirmar que Santos Vasco entende a ética como busca pela realização do ser humano pleno e livre, enfatizando a importância da emancipação individual e coletiva? E podemos também entender que a moral não é uma entidade abstrata separada do contexto social histórico, mas uma construção que emerge das condições materiais das relações sociais? Sim, para as duas perguntas, Marina. A gente pode entender que a moral ela é um fato social, ela emerge dessas condições materiais, mas também, ao mesmo tempo, desafia essas condições materiais, né? Então, a moral nunca é total, ela é uma moral predominante, ela sempre é histórica, então ela sempre se altera a partir da mudança das condições sociais e das relações sociais também, né? E, além disso, a moral ela tem as morais, né? Elas tendem a avançar historicamente. Então, as morais elas olham para um horizonte ético, que é esse horizonte do ser humano livre, da realização plena das faculdades humanas, né? Então, isso se chama de emancipação individual e coletiva, né? Ela precisa ser alcançada e, para isso, a gente precisa de atos morais que nos levem nessa direção. Então, tem uma diferença aqui entre o horizonte ético, esse que você aponta, né, que é o que Santos Vasquez está trazendo, e também os atos morais que a gente vai desenvolver para chegar lá, né? E aí, então, a gente tem essa definição de moral, né, como um sistema de normas, princípios e valores, de acordo com o qual se regulam as relações mútuas entre os indivíduos, ou entre os indivíduos e a comunidade, de tal maneira que essas normas de caráter histórico e social sejam acatadas livre e conscientemente por convicção íntima, né? Se eu não tenho convicção daqueles valores, se eu não, além disso, não ajo livre e conscientemente, esse ato não vai ser moral, né? Então, é um ato que ele é, ao mesmo tempo, individual e coletivo, de caráter histórico, que se acata livre e conscientemente por uma convicção íntima, né? E aí a gente pode pensar um pouquinho sobre o código de ética do servidor público, né? E a atividade dessa semana justamente é para fazer uma avaliação desse código de ética, para ponderar sobre o código de ética e tem uma pergunta muito interessante também da Tassiane, né, que ela traz lá também um arrazoado grande e pergunta se realmente se estuda ética na administração pública ou o termo é usado de forma equivocada e o que é nomeado como ética, na verdade, é moral, né? Então, essa é uma pergunta boa também que poderia ser até feita num fórum, né? Eu acho interessante. E eu quero que vocês reflitam um pouco sobre isso. Não vou dar a resposta agora, tá? É uma resposta que a gente vai discutir no fórum,
e eu acho que é interessante pensar sobre isso também. E, além disso, queria trazer uma outra pergunta, né, que é a pergunta do Paulo, né, do Paulo Rafael, né, que ele traz, então, de que a realidade varia historicamente, com elas precisas e normas, considerando o Código de Ética do Servidor Público, que é de 94, se a gente deveria revisar esse Código de Ética a fim de adequar seus princípios, suas regras, né, contexto atual, e eu acho que também essa é uma pergunta que a gente deve levar para refletir sobre ela no fórum, tá? Mas tem uma outra pergunta que a gente pode discutir agora, que é a do Rodrigo. O Rodrigo, ele questiona como ficam os códigos de ética que informam os princípios e deveres dos servidores públicos como decoro, zelo, dignidade, eficácia e honra, né? As suas obrigações, que visam o bem-estar da população, bem como as proibições e punições derivadas do serviço regular, que relembram os princípios constitucionais da administração pública. Acho que é interessante a gente ponderar aí sobre um conflito, eu acho, tá? Uma contradição entre isso que a gente chama de bem-estar da população, né? Esse sentido geral, genérico, né? Que é esse sentido ético, de fato, né? De que o serviço público deve servir a população, servir ao público, né? E alguns constritores que a gente tem aí que são circunstanciais, que são de orçamento, que são da probidade administrativa, que são da valorização ou de enxergar o cidadão como um cliente, né, da administração pública, né, ou de administração pública como algo que deve gerar resultados, e esses resultados são pautados num princípio de eficiência e não de efetividade, né? Então, tem muitos elementos também que podem ser trazidos aí. Eu acho que é um desafio que todos nós, enquanto agentes públicos, temos, né, de ponderar entre nossos princípios e deveres, né, olhando para esse horizonte ético do serviço público como prestar serviço para o bem público e os meios que nós temos para realização desse bem público, né? Tem uma divergência aí que pode ser explorada também em uma reflexão ética, né? Eu queria avançar um pouco mais nas outras perguntas, mas a gente está já estourando o nosso horário, né? Eu quero reforçar, então, que vocês participem do fórum, tragam suas reflexões, tragam seus questionamentos para o fórum também, a gente fazer um debate bem rico. Eu já passei por lá hoje, fiz alguns comentários, deixei alguns questionamentos, algumas provocações, e quero que a gente continue dialogando até domingo, então, sobre esse tema. Na semana que vem, a gente vai tratar outros dois temas que são fundamentais para a administração pública, né, que é a corrupção, que até foi pincelada aqui e ali em alguns questionamentos de vocês hoje, e o compliance, né, que tem sido tratado como uma maneira de superar, então, o risco, né, o problema da corrupção na administração pública. Pessoal, alguma pergunta para a gente ir encerrando? Alguma dúvida? Bom, se vocês não têm nenhum comentário, eu vou encerrando por aqui. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês tenham conseguido avançar um pouco mais no entendimento do texto, que tenham conseguido tirar alguma Professora dúvida sobre os Rafaela, conceitos. desculpa te interromper, a Rafaela levantou a mão.
Pode falar, Rafaela. Desculpa, professora, eu demorei um pouquinho aqui para ativar a mãozinha. Eu sou jornalista de formação e eu, na faculdade mesmo, tive uma disciplina de ética, né, na comunicação, e tem um livro bem interessante que é o Patrick Leplaisance que faz, sobre ética na comunicação, e eu queria, como também trabalho no serviço público, na área de comunicação, saber se eu posso, então, fazer nesse fórum algo vinculado à ética, né, do servidor público, ética na comunicação, fazer esse mix, assim, de todas as áreas que eu acabei atuando, né? Claro, Rafaela, pode sim. Traz alguma citação, desse livro, para os colegas poderem entender, situar de onde você está trazendo suas ideias também, né? E a Certo. gente pode avançar por aí. Tá, joia, obrigada. Bom, pessoal, então me despeço de vocês por hoje. Nos vemos na quinta-feira que vem. Participem dos fóruns, leiam os textos. Eventualmente, se quiserem reassistir a gravação para ver se ficou alguma coisa pendente, alguma dúvida, eu posso começar na semana que vem retomando alguma questão que vocês tragam, tá bem? Aguardo, então, as perguntas de vocês para a próxima semana e também aguardo a participação de vocês no fórum dessa semana. Boa noite a vocês, meu abraço e até semana que vem.